Boa noite a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a essa sexta aula do curso de Segurança Alimentar e Nutricional nos Municípios no ano de 2022. Nosso tema de hoje são as políticas municipais de abastecimento e apoio à agricultura familiar. E vamos contar com destaque a experiência da Política de Aquisição de Alimentos, mais conhecida como PAA. E, para isso, nada mais, nada menos, nós temos com vocês um dos principais responsáveis pela criação dessa política, que é o professor Silvio Porto. Silvio Porto é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e doutorando em meio ambiente e sociedade pela Universidade de Pablo de Olavide, em Sevilha. Ele é mestre em ecologia pelas Universidades Internacional de Andaluzia, Córdoba e UPO, e se formou em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas. O Silvio trabalhou de 2003 a 2013 como diretor de Política Agrícola e Informações da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Nessa função, ele participou da criação e implementação do PAA e do primeiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o PNAPO. Foi representante da CONAB na Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Conselho. O Silvio é um dos que integrou a equipe de elaboração do Projeto Fome Zero, desde 2001. Ele foi também, no âmbito municipal e estadual, atuante em programas municipais de abastecimento alimentar em Porto Alegre e em Belo Horizonte. Foi também presidente das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul, de 1999 a 2002. Por fim, o Silvio tem se destacado como um consultor nacional e internacional, com destaque por atuação no PNUD, em Rondônia, onde trabalhou com organizações sociais de extrativistas e povos indígenas, e mais recentemente, consultor da FAO em países da África. Eu quero desejar a todos vocês uma boa aula e deixo, então, a palavra com o professor Silvio Porto, a quem agradeço de antemão ter nos dado essa honra de participar no curso. Uma boa noite a todos e todas. Quero agradecer ao Graziano por essa introdução, pela gentileza das palavras, e toda a equipe aqui de retaguarda, né, do Instituto Fome Zero, Emiliano e João, que estão aí sempre garantindo que a gente consiga fazer aqui esse curso, as lives, e de pronto eu quero então passar para a minha apresentação. Vocês estão vendo o compartilhamento aí, João, da minha tela? Tudo certo, professor. Ok, então eu vou colocar em tela cheia. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver integral ou está aparecendo a barra da... Integral, professor, fique tranquilo. Perfeito. Então está ótimo. Então, prontamente aqui, o debate, os temas a serem tratados hoje, né, tem um enfoque de estratégia de políticas, tanto de fomento à produção, à alimentação de base agroecológica, numa perspectiva de alimentação saudável, de criar um movimento contra-hegemônico aos sistemas alimentares que hoje dominam os ultraprocessados e que são bastante restritivos do ponto de vista da base alimentar e do ponto de vista nutricional. Então, é fundamental que a gente consiga
ter uma ação pública, uma ação do Estado, principalmente a partir dos municípios, que é o nosso foco aqui, nessa ação de estímulo à produção de base agroecológica e a implementação de uma rede pública de abastecimento alimentar, exatamente nessa perspectiva de conectar a produção e consumo e estabelecer processos cada vez mais virtuosos em nível dos territórios. Então, começando algumas considerações pelo aspecto da composição dos municípios, tendo em vista a grande diferença que a gente tem, ou a grande concentração populacional que nós temos no Brasil, sobretudo na faixa litorânea e principalmente nas capitais e alguns municípios fora das capitais, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse mapa, claramente, né, nós estamos vendo aqui uma concentração brutal no sudeste do país, uma concentração que aparece, que também se destaca nas capitais do Nordeste, e depois uma grande pulverização, com algumas exceções aí exatamente nas capitais, tanto do Norte como do Centro-Oeste. Mas a gente percebe claramente uma concentração muito forte nessa faixa mais litorânea e um processo de esvaziamento demográfico à medida em que nós vamos para o Centro-Oeste e para a Amazônia. No Centro-Oeste também se explica muito em função, é aí que se concentram as grandes propriedades rurais, as maiores latifúndios, as maiores propriedades rurais estão sobretudo concentradas no Centro-Oeste e é exatamente aí que se concentra a produção de milho, soja, algodão, e isso explica, né, esse vazio demográfico também. É importante que a gente tenha essa correlação, né? E aí alguns dados importantes, a gente tem menos de 6% dos municípios brasileiros que representam mais de 55% da população, né? Isso aqui dados de 2017. Possivelmente de lá para cá, isso deve ter ampliado ainda essa concentração, né? 42 municípios concentram 30% da população brasileira, aqueles que têm mais de 500 mil habitantes. E a maior parte dos municípios, né, até 20 mil habitantes, ou seja, quase 70% dos municípios brasileiros têm como teto, como limite, 20 mil habitantes, o que representa 15,5% da população. Então, nós temos 70% dos municípios representando 15,5% da população. Então, vejam a discrepância que nós temos aqui em relação a diferentes arranjos institucionais que precisam ser feitos exatamente em função dessa realidade da presença maior ou menor de pessoas e das consequências que isso tem sobre a pressão sobre as áreas urbanas, sobretudo sobre as cidades, né, principalmente olhando para as capitais, regiões metropolitanas, e depois, quando nós vamos para o interior do país, quando nós vamos para as áreas mais rurais, é muito relevante que a gente tenha isso em mente, né? Aquele mapa inicial ali, ele é muito importante. E ainda em relação às capitais, nós temos aí São Paulo, Rio e Salvador, que são as mais populosas, com cerca de 20 milhões de habitantes nessas três capitais. E 17 municípios brasileiros apenas 17 municípios brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes, e nesses 17 municípios tem alguns que não são capitais, como Guarulhos, como Campinas, né, que exatamente estão em São Paulo, onde estão os municípios maiores em termos de população, e não é exatamente São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, né, o sudeste do país é onde concentra a maior população. E aqui é um outro dado muito importante que para nós entendermos aqui. O que está em amarelo teve um crescimento entre 2000 e 2017. Então, teve um crescimento entre 0% e 50% da população. Partindo de 2000 até 2017, a projeção ela chega entre 0% e 50% nessas bolinhas amarelas. Todas essas bolinhas vermelhas, e elas estão sobretudo aqui no centro-oeste para o norte, e alguma parte aqui do litoral, entre Espírito Santo e São Paulo, um pouquinho lá no sul, no litoral do sul da região sul, mas sobretudo aqui
o vermelho está principalmente aparecendo com mais destaque no Centro-Oeste e no Norte, foi onde nós tivemos, onde o Brasil teve uma elevação entre 50% a 295% da população municipal entre 2000 e 2017. Então, vejam que há uma migração muito forte, há um crescimento muito forte dessas cidades, de alguns desses municípios da região Centro-Oeste e Nordeste, fruto exatamente, principalmente aí pelo próprio avanço do agronegócio, né, na região Centro-Oeste. E os municípios em azul, que estão aqui principalmente no sul, sudeste da Bahia e Rio de Janeiro, eles tiveram uma redução de população de até 70%. Então, aí foi um processo de esvaziamento desses municípios, e tem vários outros municípios, principalmente aqui na região sul, que a gente consegue ver umas bolinhas bem pequenas em azul ali, que também teve esse mesmo fenômeno de esvaziamento, de saída da população para outras cidades, para outros municípios. Bom, outro aspecto muito relevante, para além da densidade demográfica, são os aspectos fisiográficos, o clima. Fisiográfico é aquilo que recobre, é a vegetação, é o tipo de solo, é aquilo que está acima do solo, sobretudo, é as características, né, que a gente vê numa determinada paisagem. Né? E junto com o clima, isso tem a ver com cada bioma. Então, a realidade da Amazônia, não só de clima e de fisiografia, ela é muito distinta do Nordeste, sobretudo da Caatinga, em função da forma de se movimentar na região, da forma de transporte, das dificuldades de infraestrutura, das distâncias entre os centros urbanos e muitos povoados e muitas comunidades, municípios, enfim, um enorme desafio aí, que é exatamente essa interconexão entre o espaço e o tempo na Amazônia é completamente distinto para o resto do país. Né? E aí, quando a gente vai para o Cerrado, o contexto hídrico é totalmente distinto da região de Mata Atlântica. Quando nós vamos para Caatinga, a questão hídrica ela é mais acentuada ainda, porque a gente tem ali entre 3, no máximo 4 meses de chuva, 8 meses de estiagem, quando não, processos de estiagem mais prolongado. Então, aqui, a ideia de convivência com o semiárido, como foi desenvolvido pela Articulação Nacional, pela Articulação do Semiárido Brasileiro, a ASA, ela trabalha exatamente essa ideia de que as soluções precisam vir a partir da própria realidade, da própria região e principalmente a partir de sertanejos e sertanejas que conhecem, que dominam esses agroecossistemas e, portanto, sabem manejá-los como ninguém. Aqui é importante também esse outro mapa, porque ele mostra exatamente que o território brasileiro ele não deve ficar circunscrito apenas à ideia de terra. A terra é de solo firme, mas nós também temos a parte de mar, né? E, portanto, a conexão que muitas das comunidades pesqueiras, sobretudo comunidades de pesca artesanal, as marisqueiras, têm uma relação muito forte com o mangue, tem uma relação muito forte com o mar, e, portanto, aqui há que ter políticas específicas, e essas são as comunidades, possivelmente, em termos de comunidades tradicionais, junto com quilombolas e outras, que mais estão sendo afetadas pelo avanço imobiliário, pela disputa por território, né, que sofrem muito desse problema em relação a não ter preservados os seus espaços, tanto do seu modo de vida, né, onde vivem, como também do seu modo de vida, onde trabalham, né, sobretudo em relação à pesca. E aí, a partir desses elementos, né, os diferentes sistemas de produção, é possível essa convivência? Então, essa pergunta ela é muito relevante, porque, em geral, a gente ouve muito dizer assim, tudo é agronegócio. Né? Se nós formos ver pelas entidades que representam os médios e grandes produtores, nós vamos
ouvir esse tipo de narrativa. Tudo é agronegócio, não se difere, não independe da característica de tamanho, de unidade produtiva, se a relação é familiar, não é familiar, se é uma empresa, enfim, tudo é agronegócio. Por outro lado, nós temos, por parte dos movimentos sociais, dizendo, não, calma lá, nós nos reivindicamos como agricultura familiar, nós nos reivindicamos como geraizeiros, como fundo de pasto, como faxinalenses, como pescadores artesanais, como indígenas, né? Ou seja, há uma grande diversidade de categorias sociais nesse país e isso não pode ser minimizado. Então, eu diria que, inclusive, a diferenciação entre agronegócio e agricultura familiar, ela não dá conta, inclusive, essa minha visão, ela não dá conta de responder a essa complexidade social que nós temos no âmbito do nosso país, sobretudo nas áreas rurais, nos diferentes biomas brasileiros, né? Então, acho que por isso que essa convivência ela é tão conflituosa. Só nós olharmos os dados dos conflitos agrários da CPT, que é publicado todos os anos, que nós vamos ver que estão morrendo, sendo assassinadas lideranças comunitárias, tem enormes conflitos causados por disputa por água, por questões de agrotóxicos, por questões de terra, né? E isso está tudo documentado, tem N publicações sobre isso, e não é uma narrativa vazia, né? Isso tem fundamento no sentido de ter dados que demonstram e mostram claramente o quanto que esse conflito está aberto, o quanto que essas feridas, né, e o quanto que é difícil exatamente essa convivência, porque são propósitos e interesses e objetivos totalmente distintos nesse sentido, né? Então, aqui, pegando um pouco exatamente essa contraposição entre os desertos alimentares criados a partir das grandes áreas hegemonizadas, né, pelos monocultivos, pelas commodities, e os sistemas agrícolas de policultivo feito a partir da agricultura familiar camponesa. Aqui mostrando exatamente a contraposição, né, de sistemas de uso do solo, da forma como esses sistemas são. A foto, ela por si só explica claramente, né, o tipo de ambiente, o tipo de paisagem que se tem num sistema agrícola tradicional, né, só vê as hortas aqui embaixo, ali convivendo numa agrofloresta de uma forma totalmente harmonizada, muito bem trabalhada no sentido das diferentes arquiteturas das plantas, e em cima a gente vê algo totalmente homogeneizado do ponto de vista genético, do ponto de vista de um padrão de produção, e muito calcado em cima do uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos em larga escala, né, gerando enormes problemas de contaminação e de saúde pública. Além disso, as commodities estão muito vinculadas ao mercado internacional, em que pese o país ser um grande produtor de soja e de milho, nós temos tido muitos problemas, inclusive pelo excesso de exportação, tem inclusive faltado produto em algumas épocas do ano, onde o Brasil está se obrigando a reimportar produto em que pese produções sempre muito acima da demanda. E aqui os problemas sérios que o Brasil enfrenta pelo grande problema do uso de agrotóxicos e transgênicos. Nós temos, por exemplo, 20 milhões de hectares, quase 20 milhões de hectares produzidos com milho transgênico no país, e isso tem gerado sérios problemas de reação por parte dos movimentos sociais. Aqui, essa foto nessa ponte foi o 3º Encontro Nacional de Agroecologia, realizado em Juazeiro, e aqui foi exatamente o dia da passeata, denunciando essa problemática da contaminação dos transgênicos entre Juazeiro e Petrolina, né, nessa travessia da ponte. Aqui uma pesquisa recente que foi feita no Rio Grande do Norte, exatamente avaliando, né, os problemas de contaminação de variedades tradicionais
pelas sementes transgênicas, pelas sementes que estão sendo largamente comercializadas, e isso compromete seriamente a base genética e o futuro da nossa agricultura em decorrência dessa contaminação. Bom, aí alguns aspectos sobre a mudança da geografia da produção brasileira, né? Aqui pegando a soja, vejam o quanto que a soja era restrita ao centro-sul do país nos anos 70 e o quanto que ela hoje se concentra já aqui próximo de 2020, ela se alastrou, né? Hoje está inclusive em Roraima, Amapá, e muito concentrada principalmente no Centro-Oeste, em especial no Mato Grosso e na região do Mato Piba. Isso fez com que culturas alimentares como o arroz deixassem praticamente de ser produzidas no Nordeste, sobretudo no Maranhão e no Centro-Oeste, que o Maranhão já foi o segundo maior produtor de arroz do Brasil, produzido muito a partir de cultivos tradicionais, de roça de toco, de muita variabilidade genética, de muito conhecimento tradicional associado, e tudo isso, infelizmente, se perdeu pelo avanço da soja, avanço das pastagens, das grandes da produção de commodities nessa região. E hoje nós temos 80% da produção brasileira concentrada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso gera um enorme problema de suscetibilidade, porque qualquer problema climático que venha a ocorrer no inverno no Rio Grande do Sul pode comprometer seriamente a produção no verão, porque os mananciais de água são recarregados no inverno e, se não tiver boas chuvas, como é todo um sistema irrigado, pode comprometer seriamente a produtividade e, portanto, a produção nacional. E, ainda além disso, hoje é uma aberração, porque tem que tirar todo esse produto lá do sul e tem um enorme custo de transporte. Então, nós temos um problema seríssimo aí de emissões de gases de efeito estufa em função desse deslocamento e considerando agora o custo em função do preço do diesel, imagina o impacto que isso tem sobre a inflação. Então, as conexões que precisam ser feitas e a necessidade de se rever essa geografia no sentido de retomar, de possibilitar que essas produções sejam descentralizadas e estejam mais próximas dos centros consumidores, inclusive dos pequenos municípios. Da mesma forma, o feijão, né, ele tem um pouco mais espalhado, mas o feijão aqui, ele saiu da agricultura familiar e foi principalmente em direção ao Centro-Oeste, para grandes produtores, sendo produzido, inclusive, de forma irrigada no período da estiagem, do cerrado, sendo uma forma de aumento da renda da terra nessa época em que sai o cultivo da soja e depois entra com feijão, ou saiu do milho, entra com feijão, nesse período que permite, então, em função do uso de pivô central, fazer essa produção, e isso está afetando, inclusive, a redução do feijão na relação com a agricultura familiar, e o sul do Brasil perdeu área significativa para a soja. Aqui a questão da pastagem, que é um outro problema seríssimo, né? A pastagem, ela, apesar de estar estagnada em termos gerais, a pastagem tem crescido muito, se movimentado muito em direção à Amazônia. Então, a pastagem é um dos grandes vetores, né, que vem na esteira da grilagem e do desmatamento. Então, a gente vê claramente aqui, né, que há um vermelho mais forte aqui no Centro-Oeste em direção à Amazônia, exatamente mostrando que a maior concentração da produção pecuária brasileira, ela se concentra exatamente aqui nesses estados, em especial no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. São os 3 maiores estados produtores, e quando a gente olha a série histórica dos anos 70, na produção bovina na Amazônia para hoje, é algo assim absurdo, né? Algo como de menos de 1 milhão de cabeças, né? Para algo como 30 milhões de cabeças hoje. Aqui outro problema seríssimo, né? Essa mudança da geografia, ela está reduzindo a disponibilidade alimentar. Então, veja que nós saímos de uma disponibilidade per capita em 2000 de 67 quilos por pessoa
para 52 em 2020 e uma tendência de chegar em 2030 a 27. Da onde que saiu esse dado aqui dos 27 quilos per capita? Eu peguei a projeção do próprio Ministério da Agricultura, que diz que o Brasil perderá 1 milhão de hectares nessa década, entre 2020 e 2029. Colocando ainda a projeção que o IBGE faz do aumento da população brasileira. Então, considerando que o Brasil vai ter cerca de menos de 700 mil hectares de produção de arroz, colocando uma projeção ainda de aumento de produtividade da última década, que provavelmente não vai se confirmar, será inferior, e aumento da população, nós teremos em 2030 apenas 27 quilos per capita ano. E no caso do feijão, usando a mesma metodologia, cerca de 12 quilos. Vejam a seriedade com que nós estamos trabalhando, né, e mostrando claramente o quanto que é incompatível essa lógica das commodities com as culturas alimentares, pelo menos nas bases do que nós estamos vivendo hoje. Um contexto atual, nós temos uma crise política, econômica, desemprego, aumento da economia informal, perda de direitos, aumento da miséria e da fome. Então, esse dado aqui feito pela Rede Pensão, no inquérito de segurança alimentar publicado no ano passado, com base, a coleta das informações foi entre novembro e dezembro de 2020, ou seja, no pico, no ano em que teve o melhor desempenho de transferência de renda em função do auxílio emergencial, primeiro de R$600, depois de 300, mesmo assim, ao final de 2020, a população brasileira estava numa situação de insegurança leve, grave e moderada, de quase 35% da população brasileira, e, no contexto geral da insegurança alimentar, 45%. Isso é muito sério, isso é muito grave, e, portanto, nós temos uma situação aqui que ela coloca, né, acendeu uma luz não amarela, ela tem uma luz vermelha, no sentido de que isso precisa ser revertido rapidamente. O problema é que, possivelmente, o novo inquérito que foi feito agora, que já foi coletadas as informações e que deverá ser publicado até junho pela Rede Pensão, eu acredito que mostrará uma situação ainda pior do que foi a de 2020, ao final de 2020, que projetou 19 milhões de pessoas passando fome. A outra situação é o problema seríssimo em relação à inflação de alimentos. Vejam que em 2020 nós tivemos aí sérios problemas, né? E desde 2020 nós temos um problema que ele se transformou já, eu diria, que numa inflação estrutural, é uma inflação inercial, que ela segue crescendo, que ela segue influenciando, né, quase que de forma generalizada, um aumento de preços. E aí nós tivemos os alimentos como os mais afetados, né, em relação comparado a outros setores da composição do IPCA, que é o índice feito pelo IBGE. O índice em 2020 de alimentos e bebidas foi o que mais impactou a inflação. No ano passado, nós tivemos energia elétrica e combustíveis, e nesse primeiro trimestre a inflação de alimentos volta a ser absurda novamente, né? Então, isso é muito sério, e vejam que a gente chegou aqui a situações como óleo e gorduras, um crescimento de 78%, hortaliças e verduras 45%, aves e ovos quase 40%, e assim sucessivamente, né? E pegando aqui a situação de quem mais é afetado pela inflação, né? Vejam que a inflação para as populações de alta renda, ela é 1/4 menor do que ela é para a população de baixa renda. Então, a população de baixa renda, além de não ter recurso para comer, ainda é impactada com a inflação de forma muito diferente do que a população de média e alta renda. Bom, resumindo aqui, eu diria que nós precisamos, e eu considero que a perspectiva de uma mudança no sistema agroalimentar, na possibilidade de que a gente consiga ter efetivamente
uma alimentação saudável, uma alimentação que possa ser democratizada, uma alimentação que possa ser que possa conferir saúde para as pessoas, né? Nós precisamos muito mais agricultura do que agronegócio, né? Porque a agricultura ela está baseada em saberes ancestrais, em manejo das paisagens, que valoriza a biodiversidade. E o agronegócio é uma ideia de padronização, é uma ideia de desertos alimentares, é uma ideia de agricultura sem gente, muito baseada em máquinas e insumos agrícolas, em agrotóxicos e fertilizantes. A agricultura familiar resiste, ela, apesar do confinamento que o agronegócio impõe a ela, né? E aí a gente tem, mesmo com muitas dificuldades, nós temos N exemplos, né, que, pelo Brasil afora, dessas experiências que estão aí resistindo, produzindo e alimentando as pessoas, né? E agora é muito importante que a gente perceba as diferenças que existem em termos de condições, de infraestrutura e de capacidade de produção entre essas categorias sociais e, sobretudo, de acesso a políticas públicas, comparado ao agronegócio, que tem enormes subsídios, não é só comparar, por exemplo, a Lei Candir, são bilhões de recursos de subsídio ao ano, porque todo produto exportado, soja, milho, carnes, não paga absolutamente 1 centavo de impostos, ao passo que a farinha que vai para o mercado, ela vai ser taxada de ICMS, dependendo do estado, entre 12% a 17%. Né? Então, são situações que precisa ser revisto e precisa ser... é uma questão fundamental para a gente, de fato, pensar uma solução, tanto do ponto de vista da inclusão produtiva, como da solução da fome. Aqui, olha a riqueza, né, que a gente tem, essa diversidade, essa riqueza exatamente, ela está na mão das categorias sociais que trabalham com a biodiversidade, que manejam esses agroecossistemas nos diferentes biomas, com essa riqueza do ponto de vista genético e alimentar. A nossa cultura alimentar ela está baseada exatamente nesses policultivos e nos saberes tradicionais. Olha a riqueza do saber, das experiências, essas paisagens, como elas são manejadas, como a sabedoria que tem associada ao uso da água, ao manejo agroflorestal, a questão da cisterna como captação de água para produção, captação de água para consumo humano, né? A forma de trabalhar, manejar o agroecossistema, onde a biomassa da floresta ela não é um problema, ela não precisa ser derrubada, ela pode plenamente conviver, né, em total simbiose com sistemas agrícolas e animais, e há uma sabedoria associada a esse tipo de manejo que precisa ser resgatado, valorizado e ser efetivamente assegurado por políticas públicas específicas para isso. As diferentes formas e os canais de comercialização. Então, quem determina essas relações? São sociais ou são econômicas? Quando a gente olha para esse tipo de fotografia, para esse tipo de equipamento, de abastecimento, eu acho que a resposta ela é muito nítida, né? Quem domina, quem tem a capacidade, que poder está por trás desse tipo de relação de consumo, né? Aqui, esse tipo de... uma forma que trabalha a comunicação em massa, que trabalha um despertar de consumo desde as crianças, padronizando um hábito de consumo, levando as pessoas a consumirem alimentos que efetivamente não são alimentos, alimentos que geram muito mais problemas de saúde pública do que saúde. E aí a gente vem, né, para espaços como esses, né, feiras livres, né, mesmo com todas as vezes a precariedade, mesmo não tendo problemas e os devidos cuidados, porque o município simplesmente só se preocupa em assegurar aquele espaço, mas não tem uma gestão municipal
de controle, de cuidado, de fiscalização, de orientação, sobretudo, e de apoio, né? Por exemplo, assegurar que tem uma política de fomento a acesso a bancas decentes, a uma padronização dessas bancas, trabalhar um visual desses equipamentos populares, né? Que isso faz com que, inclusive, sejam mais atrativos e deem melhor capacidade higiênico-sanitária para as pessoas trabalhar e que tenham maior capacidade, inclusive, de se estabelecer como pequenos comerciantes, como feirantes, como agricultores e agricultoras familiares que estão aí inseridos nesses espaços e, de forma digna, possam comercializar os seus produtos, né? E esse tipo de situação que a gente vê, a gente não pode criminalizar, o Estado não pode criminalizar, o Estado tem que criar condições, tem que abrir formas onde essas pessoas sejam efetivamente incluídas nos processos econômicos, né? Uma ideia de economia solidária, uma ideia de economia inclusiva, uma ideia de fazer com que os benefícios do Estado sejam canalizados, os subsídios, as renúncias fiscais, ao invés de serem dadas para grandes empresas, serem dadas para a exportação de produtos agrícolas, eles sejam efetivamente recolhidos os devidos impostos e canalizados para esse tipo de situação, dando capacidade e condições a municípios, a estados, de fazer políticas que não tenham políticas de abastecimento ou políticas de segurança alimentar exclusivas do governo federal. Isso não é viável, isso não é razoável, né? E nós precisamos pensar essa relação entre os entes federados de uma forma onde, sobretudo, os municípios não tenham só o ônus de exercer as políticas, mas que tenham também capacidade financeira a partir de uma reforma tributária séria que permita que os municípios tenham mais acesso aos recursos. E aí nós vamos para outras dinâmicas, né, como as feiras agroecológicas, as feiras de reforma agrária, as feiras da agricultura familiar e economia solidária, né, as feiras de peixe. Então, percebe a diferença, né? Olha aquela feira livre aqui que a gente viu e olha essa outra feira aqui, né, que tem um processo de auto-organização, que tem um processo de um cuidado, né, com os alimentos, que tem um outro sentido da comunicação do produto, que tem uma vinculação social, que tem uma origem vinculada a essas diferentes categorias, que tem um modo de produção distinto, e tudo isso é valorizado exatamente das marcas, dos rótulos, da relação entre produção e consumo, do respeito, né, da pessoa estar ali durante a pandemia, usando máscara, usando álcool gel, tomando os devidos cuidados, tanto quem compra como quem está ali comercializando. Então, tudo isso é muito importante. Olha o orgulho dessa senhora aqui, né, com a cenoura na mão, a satisfação, a autoestima, exatamente por ter esse espaço que é valorizado, esse espaço onde ela pode comercializar a sua produção. Bom, qual a capacidade dos municípios de implementar as políticas públicas visando a promoção do direito humano à alimentação adequada e saudável e a segurança alimentar e nutricional? Aí eu pensei aqui algumas coisas, né? Fomento à produção, assessoria técnica, fundo rotativo, promoção do resgate e uso da biodiversidade, a questão das sementes tradicionais, sementes nativas, adaptadas, uso e ocupação do solo, urbano e rural, o plano diretor, né? Às vezes, os municípios ficam presos e só a ideia de gerir o espaço urbano, mas o município pode ampliar o seu espaço de uso do espaço rural, incluindo no próprio plano diretor. A maioria dos gestores desconhece, não sabem isso, mas isso é possível de fazê-lo, inclusive preservando, né? Deixando aquilo como um espaço de produção, como um espaço de turismo, como um espaço de moradia, com as características rurais. É só uma questão de distinguir ou de definir no plano diretor qual é a finalidade que aquele espaço rural terá, mas ele será sob a gestão municipal e não mais vinculado ao ITR, ao governo federal, onde a capacidade de gestão por parte do município é bastante pequena. A questão das compras públicas... 30 minutos. Valeu, obrigado. A questão das compras públicas de alimentos, PAA, o PNAE, né, que são instrumentos valiosíssimos, né? O PAA depois a gente vai estar conversando melhor, porque ele passou agora... Ele não se chama mais PA, Alimenta Brasil, está um grande
né? Está um vazio, vamos dizer assim, institucional sobre essa mudança, mas está aí o PNAE ainda vivo, segue, em que pese não ter sido recomposto o seu per capita, isso está gerando muitos problemas no sentido de não permitir a aquisição da agricultura familiar ou de comprometer a aquisição de alimentos por parte da agricultura familiar para colocar na alimentação escolar, e, inclusive, por um per capita de 39 centavos, é inviável, em função de toda a inflação de alimentos que teve aí. Hoje, ou o município ou o Estado aportam contrapartidas, ou o que tem de recurso disponível não dá para atender as crianças nos 22 dias letivos do mês. Essa é uma realidade seríssima que precisa ser debatida. Criação dos espaços de comercialização direta, como eu acabei de mostrar, a intersetorialidade. Esse é um tema fundamental. A gestão pública precisa sair das caixinhas e trabalhar numa perspectiva mais interligada. Então, os temas da agricultura precisam e estão intimamente vinculados às questões ambientais, assim como da educação e, sobretudo, pensar a manutenção das escolas do campo, né? O que a gente vê é exatamente o contrário, cada vez mais colocando a ideia de nucleação das escolas, levando as crianças para cidades, fechando as escolas rurais, colocando as crianças dentro de ônibus 4, 5, 6 horas por dia, o que é um absurdo, é algo que simplesmente é um convite, um estímulo para que essas crianças se desvinculem da sua realidade e deixem no futuro de serem agricultoras, porque é um processo que começa lá na base, né, ao levar essas crianças para a cidade, na escola, ainda no período inicial. A questão da saúde e da assistência social. Então, no mínimo, essas áreas precisam ter uma boa articulação. O fortalecimento das instâncias de participação social não pode ser algo que não tenha debate, discussão, e principalmente a ideia do orçamento participativo, a definição de prioridades no contexto de não olhar para os cidadãos e cidadãs como meros beneficiários, mas que essas pessoas sejam efetivamente participantes das decisões no município, inclusive aonde serão alocados os recursos. Definição do orçamento, sistemas de inspeção municipal. Esse é um tema crucial. O que nós vemos hoje muito, um sistema de criminalização, onde, se o município fosse atuante, ele poderia resolver boa parte dos problemas de inclusão produtiva, mesmo as pessoas seguirem produzindo de forma artesanal nos seus espaços domésticos. Isso é muito importante, ou seja, é possível produzir numa cozinha um alimento de qualidade? Com certeza que é, mas o fundamental é o cuidado das boas práticas, é a qualidade da água, que essa água não esteja contaminada por coliformes. Então, a questão aqui é trabalhar de forma orientativa, de trabalhar com uma outra perspectiva que faça com que as pessoas efetivamente incorporem esses valores e não sejam criminalizadas porque não tem um selo, não tem um sistema de inspeção. E, na verdade, o fato é que o Estado, em geral, tem pouca gente para trabalhar nessa área e acaba criminalizando por um problema do próprio Estado que não dá condições de assessoria para essas famílias. Estabelecimento de parcerias, os consórcios municipais nessa perspectiva da saúde, dos sistemas de inspeção, é fundamental, porque isso amplia a capacidade de atuar em nível de mercado territorial, né, de poder acessar de um município para o outro a alimentação escolar ou uma feira ou outros mercados privados, educação alimentar, entre outras, né? Então, aqui como algumas ideias para o nosso debate. Aqui é só uma ideia assim, de como o processo da formulação de política ele se dá, né? É evidente que isso aqui é uma coisa muito no sentido de olhar de forma pedagógica, vamos dizer assim, né, colocando as fases, mas muitas vezes as coisas elas não se dão de forma tão linear ou tão crescente assim. Mas partindo aqui problema, né, sempre se parte de um problema, esse problema ele vai virar uma política, ele poderá virar uma política pública se ele entrar na agenda, se ele virar um problema político efetivamente, né? Por isso que a incorporação dos sujeitos, a incorporação
da sociedade civil no processo de debate é fundamental, porque isso ajuda nesse processo da formação da agenda e ajuda, sobretudo, na definição de uma política que ela seja capaz de responder àquela necessidade e não que as pessoas têm que se adaptar à política, mas a política precisa estar como uma ferramenta dos problemas socioeconômicos e ambientais. Um processo de implementação, ele sempre pressupõe também uma avaliação, uma retroalimentação, e esse é um circuito e um ciclo que é fundamental que ele seja seguido. A construção social de mercados e o papel dos municípios. Eu só quero deixar aqui uma dica, né? A ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, vem trabalhando muito forte nessa ideia de levantamento, de sistematização e de implementação de políticas de agroecologia a partir do que os municípios vêm fazendo e estimulando municípios a incrementarem essas políticas de base agroecológica. Então, se vocês entrarem no site da ANA, vocês vão encontrar aqui esses materiais, né? Eles produziram, ano passado, essa coleção, que é Estado e Política Pública, Incidência Política e Participação Social, Orçamento Público, Acesso à Informação e Comunicação. Recomendo, acho que são leituras interessantes para... certamente vocês vão tirar aí boas referências, né, que poderão ser incorporadas nas políticas que vocês implementam. Bom, são as inúmeras possibilidades de construção social de mercado, né? Tem desde feiras de espaços fixos, aí eu citei alguns aqui, tipo o Armazém do Campo, que o MST trabalha em algumas capitais, o Raízes do Brasil, que o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, tem no Rio de Janeiro e aqui em Salvador, o Empório Caeté, que é feito por uma organização não governamental, Caatinga, junto com cooperativas e associações da região do sertão de Pernambuco, o Empório do Cerrado, que é desenvolvido em Brasília, a Central da Caatinga, em Juazeiro, a Rede de Quitandas, no Polo da Borborema, na Paraíba. Então, nós temos N exemplos. Os mercados comunitários, aqueles mercados em que as pessoas produzem e saem vendendo de casa em casa, de porta em porta, saem num carrinho de mão, saem numa bicicleta. Esses mercados são muito importantes e precisam ser valorizados, e que, em geral, estão muito atrelados, inclusive, às mulheres. Comunidade que sustenta a agricultura, as CSAs, como um dos exemplos aí, e as vendas online, os aplicativos que cresceram muito nesse período da pandemia, né? E as compras públicas, que vocês já conhecem bem. Bom, esse é um outro livro, uma outra dica que eu deixo aqui de leitura, que foi uma pesquisa que eu tive a honra de participar, feito também pela Articulação Nacional de Agroecologia, em parceria com a Fundação Banco do Brasil e o BNDES, onde foram sistematizadas 25 experiências, redes territoriais de agroecologia em vários estados do Brasil. Aí está o link de acesso a essa publicação, recomendo, tem muita coisa boa, né? E a questão do PAA, que está nesse impasse, né? Foi feito todo um movimento por parte das organizações sociais, conquistaram 500 milhões de reais em 2020, mas, infelizmente, isso não foi suficiente para que essa mobilização social fizesse com que esse programa permanecesse vivo, né? E simplesmente por uma questão muito mais de cunho de marketing, de cunho político, o governo resolveu trocar de nome numa péssima hora, no final ao apagar das luzes do final do ano passado, que virou esse Alimenta Brasil, um programa que hoje não é conhecido por ninguém, em pese ele ter o mesmo formato do PAA, mas é um programa que carece de recursos. Para vocês só terem uma ideia, dos 200 milhões que estão disponíveis para execução esse ano, que é ínfimo, que não dá conta nem de atender as demandas que a Conab recebeu no ano passado, que foi 330 milhões de reais em projetos, 150 milhões são emendas parlamentares. O Ministério da Cidadania hoje tem 50 milhões apenas para implementar políticas com municípios, estados ou com a própria Conab. E, por fim, né? Então, assim, na perspectiva do fortalecimento dos mercados territoriais, eu diria que a valorização dos circuitos curtos, de proximidade, alimentação saudável, a reterritorialização dos sistemas agroalimentares, lembrando daqueles mapas lá, da concentração do arroz lá no sul, da concentração
do feijão em pivô central no centro-oeste, da soja cada vez mais tomando conta dos espaços, da cana que dobrou de área entre 2004 e 2009. Ou seja, nós temos que reterritorializar a partir de uma lógica de se contrapor às commodities agrícolas. A reconstrução da cultura alimentar é fundamental isso, valorizar as trocas e as experiências e os espaços de decisão coletiva, assegurar a articulação de políticas públicas, desenhar processos que fortaleçam o abastecimento no âmbito dos territórios e, principalmente, que assegurem autonomia às famílias agricultoras. E, por fim, a promoção da justiça de gênero, a inserção econômica da juventude rural, essas questões são fundamentais, e a promoção da diversidade étnica, racial, por meio de políticas públicas nos municípios, evidente que também nos estados e na União. Para finalizar, então, eu estou saindo aqui, e, por favor, João, coloque lá o vídeo para a gente assistir. Comida não falta no Brasil. O que atualmente falta é vontade política para acabar com a fome. A gente foi até Pilão Arcado, município no sertão de São Francisco, na Bahia, para ver de perto como uma política importante no combate à fome resiste no país. Oi, Maia, 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 do. Oi, Maia, que seu Maia quer Maia. Maia, 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 do. Maia quer Maia. Fome, principalmente em um país rico em recursos naturais como o Brasil, é uma questão de falta de priorização e interesse político. Com muita luta e política pública, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome em 2014. Políticas como o Programa de Aquisição de Alimentos foram criadas para fortalecer o pequeno agricultor, aquele que trabalha na roça com a família e que coloca 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros. Oi, Maia, 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 do. Oi, Maia, que seu Maia quer Maia. Maia, 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 do. Maia, que seu Maia quer Maia. Oi, Maia, 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 do. Oi, Maia, que seu Maia quer Maia. Maia, 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 do. Em um momento em que o direito humano à alimentação adequada é violado no país, é urgente fortalecer as políticas públicas e pensar no futuro que queremos, para o Brasil ser feliz de novo. Ninguém precisa passar fome no Brasil. Maia, que seu Maia quer Maia. Maia, 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 do. Maia, que seu Maia quer Maia. Oi, Maia, 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 do. Oi, Maia, que seu Maia quer Maia. Maia, 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 do. Maia, que seu Maia quer Maia. Professor Silvio, posso iniciar a sessão de perguntas? Por favor, vamos lá. Certo. A Kelly Cristina, que é nutricionista, trabalha com SA lá do Conselho de São Paulo e Conselho de Boituva, com sede de São Paulo e com M, sede de Boituva, pergunta: há cerca de 7 anos venho articulando as CSAs na minha região. Sei o quanto é difícil sensibilizar a sociedade. Hoje acredito que as mudanças são muito pequenas por essa individualizada. Acredito que essa via individualizada.
As comunidades avançam, mas não são suficientes para impactar uma mudança no clima, na redução dos agrotóxicos, na economia, como esperaríamos. O senhor acredita que as CSAs ou outro modo de consumo possa se tornar mais hegemônico do que temos agora? A Carmen Lúcia, faz parte da Prefeitura Municipal. Como conseguir o equilíbrio entre agricultura e agronegócios, no plural? É uma luta de gigante? A Cirane, que é nutricionista da CPS, seria possível atender uma população de 212 milhões de pessoas somente com agricultura familiar ou realmente deve haver agricultura em larga escala, porém replanejada, pensando na sustentabilidade? João, me repete a segunda, por favor. A Carmen pergunta: como conseguir o equilíbrio entre agricultura e agronegócios? É uma luta de gigante? Ok. Bom, eu quero primeiro agradecer, então, a Kelly, a Carmen e a Cirane pelas questões e dizer, Kelly, eu entendo a tua angústia, vamos dizer assim, porque os processos de CSA são processos bastante autônomos, vamos dizer assim, né? E, em geral, não contam, inclusive, com apoio público, o que dificulta ainda mais. Mas o que eu acho interessante das CSAs exatamente é pela iniciativa, pela forma como acontece em relação à relação entre produção e consumo, entre quem produz e quem consome. Eu acho que eu não consigo olhar, como tu falou, a questão de criar um processo contra-hegemônico, certamente ele não vai se dar a partir de um único caminho. As CSAs são muito importantes, mas sozinhas elas não serão capazes de fazer essa mudança. Essa mudança virá por um processo de múltiplos caminhos, né, onde a CSA é um deles. Então, pegando ali pela minha apresentação, aquele conjunto de experiências que eu mostrei, elas são reais, elas são experiências consolidadas, elas são experiências vivas, independente, inclusive, do retrocesso que aconteceu de 2016 para cá, e, sobretudo, de 2019 para cá, em relação à agricultura familiar. Então, mesmo sem recursos, mesmo sem política, e até ao contrário, com políticas que impõem até limites a essas experiências, sobretudo as do campo agroecológico, principalmente em função do alto uso de agroquímicos e da contaminação que essas experiências estão sofrendo em campo, mesmo assim, o que a gente vê é que as experiências estão vivas, que as organizações estão conseguindo criar processos, mesmo com a pandemia, elas se reinventaram, né? Então, o que eu acho, e o que eu acredito, é essa capacidade de reinvenção, essa capacidade criativa, essa capacidade de estabelecer novos caminhos. E, portanto, eu espero que as CSAs cada vez mais se ampliem, mas, além das CSAs, inúmeras outras experiências também se ampliem, porque é isso que, efetivamente, vai pegar com essa questão que a Carmen está levantando. Eu diria, Carmen, que se não tiver um processo de colocar uma trava em relação às commodities, em relação ao agronegócio, vai seguir um desequilíbrio brutal, que sempre vai pesar em favor do agronegócio. Porque se não tiver proibição de uso de aviação agrícola para jogar veneno, como é jogado no Brasil hoje, em mais de 70 milhões de hectares, isso não é possível. Nós temos uma agricultura de base sustentável, porque hoje os dados mostram há um nível de contaminação das águas e contaminação de culturas alimentares que não utilizam veneno, mas que sofrem
pela deriva do veneno do vizinho, né, que aplicou, às vezes, muitas vezes de avião, e muitas vezes nem foi de avião, mas foi aplicado numa magnitude tão significativa que aquele veneno ele vai, né, para o lado, porque ele é muito leve, ele é muito, o vento carrega, né? Então, o fato é que, se não tiver um limite sobre a forma que se produz e em termos de área, de magnitude, realmente vai ser muito difícil que a gente consiga modificar essa realidade. A outra coisa, a reforma agrária é urgente, a reforma agrária é crucial para mudar essa realidade brasileira. Imaginem que 1% dos estabelecimentos rurais brasileiros detém 47,5% da terra dos estabelecimentos brasileiros. 1% detém 47,5%, quase a metade. Isso não é possível. Nós temos a concentração da produção de soja, milho e arroz, ela está principalmente em estabelecimentos acima de 500 hectares, mas, sobretudo, acima de 2.500 hectares. E aí nós temos estabelecimentos, ou empresas, melhor dizendo, que chega a ter 550 mil hectares, sendo que nós temos 2,5 milhões de estabelecimentos vinculados à agricultura familiar que não tem 10 hectares. Então, tu tem uma empresa com 550 mil hectares e tu tem 2,5 milhões de famílias que não tem, cada uma delas, 10 hectares para produzir e viver da agricultura. Então, essa situação é uma questão estrutural. Isso é fundamental, e isso é uma ação do Estado. Ela precisa ser feita, porque, do contrário, de fato, é incompatível, né? E muito difícil, inclusive, a sobrevivência. Não tenho visão apocalíptica aqui, eu não sou dos que acham que a agricultura familiar vai desaparecer, mas é muito difícil ela enfrentar essa situação, e sempre vai estar jogando num campo em que é contra ela. Esse é o grande problema, sempre confinada, né, em relação a uma relação de poder que passa pelo Congresso, que passa pelo Judiciário, que passa pelo próprio governo, alocando recursos, né, enormes volumes de recursos, em detrimento dessas categorias sociais do campo da agricultura familiar e das populações tradicionais e indígenas. Bom, Cirânia, muito grato por essa pergunta. Sem sombra de dúvida, é possível a agricultura familiar alimentar o Brasil. E se nós formos pensar em alimentação saudável, eu diria imprescindível a valorização e a participação da agricultura familiar camponesa. Imprescindível. Por quê? Porque, na verdade, o que nós temos na produção de commodity é soja, milho, cana e carnes. Então, produção industrial de frango, produção industrial de carne bovina, né, pela escala que ela é trabalhada, produção industrial de carne de porco e produção de soja e de milho, que concentra dos 73 milhões de hectares, 60 milhões de hectares é soja e milho. E nós não comemos soja da forma que se come arroz. Nós comemos soja por uma imposição da indústria de alimentos. Nós não precisamos da soja para comer. Não estou querendo dizer que a soja não seja relevante, né? Adoro comer um tofu, adoro shoyu, adoro um miso, né? São formas distintas de se comer essa soja. Uma soja que exige um tipo de sabedoria, que exige fermentação, porque a soja, da forma como ela é consumida em larga escala hoje, tem estudos sobre isso, demonstrando que ela é prejudicial, ela gera problemas, inclusive, de descalcificação, ela está atrelada a isso. Então, comer soja que não seja fermentada é um problema. O problema é que a gente come muita soja
imposto, né, e está ali diluído em diversos alimentos, né, que são reconstituídos, os chamados ultraprocessados, que tem a base farinha de trigo, soja, milho e produtos químicos, e sódio e gorduras, né? Essa é a base da alimentação. E quem mais se alimenta desse tipo de chamado alimento, né, desse produto mercadoria, que é um alimento ultraprocessado, é principalmente a população de baixa renda. E a população de baixa renda, ao consumir isso, ela, além de ser penalizada porque vive as agruras de não ter grana para comprar comida, ainda o que compra é de péssima qualidade, e que vai gerar obesidade, vai gerar diabetes, que vai gerar doenças crônicas, que vai gerar sobrepeso, né? Então, ela é duplamente penalizada. E, aliás, tem um estudo feito pela uma ONG chamada ETC Group, que é com sede no Canadá e no México, que eles fizeram em 2009 e agora republicaram, fizeram uma atualização desse estudo, que mostra que no mundo, o mundo é alimentado por 70% da alimentação mundial vem exatamente da agricultura familiar camponesa, né? Quando olha para a China, quando olha para a Índia, pegando os dois maiores contingentes populacionais, nós vamos ver que a base alimentar, em que pese a China está passando por um processo industrial bastante significativo, né, de mudança na sua forma no seu modelo de produção, mas ainda tem uma participação muito expressiva de milhões de camponeses, assim como tem na Índia, né, assim como tem na América Latina, assim como tem no Brasil, assim como tem na África. Então, os camponeses e camponesas, a agricultura familiar, ela está presente no mundo inteiro. Ela está presente no mundo inteiro e é ela que efetivamente assegura a biodiversidade, uma alimentação diversificada. Ela pode não ser a mais representativa em termos de grandes volumes quando a gente olha para a commodity. Aí, de fato, não. Isso vem das grandes empresas, dos latifúndios, das grandes propriedades rurais, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Argentina, que são os 3 maiores produtores mundiais de soja e milho, né? Ou na Rússia, ou na Austrália, são todos esses países têm grandes produtores. Mas aí nós estamos falando de commodities, nós estamos falando de 4, 5, 6 produtos. Mas nós temos milhares de alimentos que precisam ser reintroduzidos, que precisam ser valorizados, e exatamente é isso que permite a gente ter uma alimentação saudável, uma alimentação baseada na diversificação e uma alimentação que foge da indústria de alimentos, ou da dependência da indústria de alimentos. É isso. Professor, posso seguir para o próximo bloco? Claro, com certeza. A Sônia pergunta: como estabelecer um programa de entrepostos públicos que ofereçam infraestrutura para a distribuição e comércio dos produtos da agricultura e agroindústria de pequeno porte e orgânicos, garantindo uma logística de transporte e distribuição nos municípios / cidades? A Luísa Campos, que é extensionista rural da Emater, do RS, pergunta: trabalhar com promoção de segurança alimentar no meio rural requer, penso, diagnóstico sobre a situação de INSAM dessa população. O professor pensa que a aplicação de BIA é uma boa metodologia para ser utilizada nos municípios? Agências de saúde e extensionistas possuem capilaridade de atuação, poderia ser um primeiro passo. E o André Camargo Macedo, da Unicamp, pergunta: apesar do programa Alimenta Brasil resguardar muito dos objetivos originais do PAA, o, entre aspas, novo PAA retira de seu marco legal os objetivos de promover e valorizar os alimentos orgânicos e agroecológicos da agricultura familiar e estimular o cooperativismo e o associativismo.
Gostaria de saber quais são os impactos da retirada destes objetivos no Alimenta Brasil, sobretudo acerca da principal modalidade de compra com doação simultânea. João, qual é o nome da última pessoa? André de Camargo André. Macedo, Perfeito. doutorando Obrigado. daqui da Unicamp. Ótimo. Então, vamos lá. Sônia, eu diria que eu acho que não seria interessante ou necessário pensar um espaço que abarcaria tudo isso, se eu entendi corretamente a tua pergunta, né? Eu diria que o mais importante, na minha visão, é exatamente os processos que se dão, o fortalecimento de circuitos que estejam mais próximos do consumo. Então, se trabalhar uma lógica de fortalecimento de mercado territorial, então, aí pegando, digamos assim, vamos estabelecer aqui como, hipoteticamente, uma ideia de até 200 quilômetros ou 100 quilômetros, e naquele entorno, usando ali características de proximidade, sobretudo climáticas, de solo, enfim, que dão, ou de composição dessas cidades, desses municípios com população menores, em especial, né? E aí é que eu acho que são coisas também distintas. Uma coisa é quando a gente olha para pequenos municípios, a outra coisa é quando nós olhamos para médios e grandes municípios, sobretudo para as regiões metropolitanas. Eu diria que, nessa perspectiva que tu estás colocando, eu acho que eu teria uma visão sobre descentralizar e atuar muito mais no fortalecimento das organizações sociais, associações, cooperativas, grupos de mulheres, grupos de jovens rurais, que pudessem ser instrumentalizados, das suas organizações serem instrumentalizadas para ter essa capacidade de fazer o processo logístico, de ter capacidade de processamento da sua produção e ter, sobretudo, o apoio público, né, para acesso a esse tipo de instrumento. E, principalmente, que tenha uma revisão do sistema de vigilância sanitária no país, que ele é altamente excludente, equivocado, né, onde há sempre uma tendência de que os parâmetros sejam olhando um tipo de exigência que ela é principalmente para grandes empresas, né? Porque ela está muito mais pautada na estrutura do que nos processos. Enquanto a gente vê na França queijos sendo produzidos em cavernas e valorizados por isso, por esse modo de produção, por esse resgate de um modo de produção tradicional, e que sai de lá cheio de mofo pela própria característica do ambiente, e aquilo ali é visto como algo interessante, algo saudável, e o é, né? Aqui a gente fica criminalizando o queijo canastra porque é produzido com leite cru, né? E assim nós podemos pegar várias outras situações. Eu me lembro quando eu trabalhava com o PA, no início ali, 2004, por aí, quando veio uma demanda do município de Remanso para a superintendência aqui da Bahia, na venda de carne de bode. E qual era a situação ali? Não era só em Remanso, Remanso fica lá na região de São Francisco. Não era só em Remanso, era toda a região ali do entorno de Remanso, não tinha um abatedouro público. E aí a questão é, não tem um abatedouro público, não tem sistema de inspeção municipal, estadual que dê conta de assegurar que aquele alimento seja comercializado. O que faz? Fecha os olhos e diz, não, como não tem estrutura pública, essas famílias não podem comercializar. Por outro lado, na feira do município, a carne de bode era e segue até hoje sendo comercializada. As pessoas comem e não tem nenhum problema de saúde pública em função disso. Na época, a gente bancou. Se o município, se a Secretaria de Saúde nos atesta que, mesmo sem um abatedouro, esse alimento é passível de ser consumido, né, é o suficiente. E a gente operou assim de 2003, 2004 até
o processo de criminalização em 2013. A partir dali, tudo muda e aí a crise se instaura no programa, né? Então, o fato é que há pouca sensibilidade, pouca criatividade por parte dos gestores. Esse, para mim, é o grande problema, né? E aí as soluções não são únicas. Eu acho, por exemplo, as SEASAs, elas têm um enorme papel, o Bélico já tratou disso na aula dele. As SEASAs precisam ser resgatadas, mas precisam ser resgatadas como equipamentos públicos, e não como imobiliárias, como elas funcionam hoje, como um espaço de comercialização privado, onde não há uma incidência por parte do Estado. Quando eu estava na presidência da SEASA do Rio Grande do Sul, nós, isso em 99 até 2002, nós instituímos um programa de controle de agrotóxicos, né? Se coletava amostras, se mandava para o laboratório central da Secretaria Estadual de Saúde e fazia análises. Essas análises demoram a ser feitas, o produto, em geral, já foi comercializado quando saiu o resultado, mas, pelo menos, a gente conseguia, daquela região, daquele produto, daquele agricultor ou agricultora, nós conseguimos ter um parâmetro. E quando dava problema, a gente não permitia que entrasse até avaliar, de fato, o que estava acontecendo no sistema produtivo. E nós enfrentamos vários problemas desse tipo, mas resolveu, ou pelo menos minimizou o problema. Então, eu acho que são formas de atuação que o Estado precisa criar, sempre com uma perspectiva de inclusão, não de exclusão, não de criminalização. O problema é que a gente precisa exatamente reverter essa situação. Bom, a Heloísa, eu acho a EBIA um bom método, ela foi aplicada, ela foi a referência da Rede Pensan, segue sendo, né? E sem dúvida, e ela pode ser feita por essas redes. Aliás, a Rede Pensan, ela está aberta para esse tipo de possibilidade, né? É uma questão de construir Aqui eu atuo no município, o meu campus da UFRB é em Amargosa. Nós estamos debatendo numa atuação com a UFBA e os SECANES da UFRB, nós estamos discutindo a possibilidade de fazer um experimento com a EBIA aqui no município de Amargosa, nas comunidades rurais. Então, eu acho super válido, acho muito interessante e acho importante fazer esse tipo de articulação. André, eu diria assim, para mim, eu não vejo a questão dos orgânicos como o maior problema, porque o PAA, em geral, ele não incorporava, na sua trajetória, se for olhar assim, historicamente, eu acho que no momento em que mais comprou alimento agroecológico, no PAA, chegou a 3%, se muito, né? Por que isso? Porque, em geral, as organizações que atuam no campo agroecológico, elas têm os seus canais próprios de comercialização. Agora, o que eu diria que o mais relevante do PAA, olhando por um outro enfoque da agroecologia, que é a diversidade, a biodiversidade, isso sim, independente do produto ser classificado, ser considerado agroecológico ou orgânico, né, no sentido de estar cumprindo todo o regramento, o que o PA permitia era, pelo menos dados lá de 2012, chegou a comprar mais de 380 itens de alimentos diferentes, né? E isso tem a ver com aquela pergunta anterior, no sentido de que a agricultura familiar é capaz de alimentar a população brasileira ou a população mundial? Com certeza. Essa é a maior mostra, né, dessa capacidade em relação à diversidade alimentar que nós temos no nosso país e, portanto, para quem viaja pelo Brasil sabe, uma coisa é a característica alimentar do norte, a outra é do nordeste, a outra é do sul ou sudeste, enfim. Minas se for para o norte de Minas, tem proximidade com a Bahia, mas se for para o sul de Minas, é uma situação totalmente distinta, que ela já vai ter mais proximidade com São Paulo ou Rio, ou vai ter características muito próprias, né? Se a gente vai para Goiás, é uma outra situação. Se for para Manaus, é completamente distinto. Então, é fundamental que se olhe muito mais, ao meu ver,
para a questão de garantir realmente a comercialização, o problema é que o Alimenta Brasil ele não assegura isso. Ele não só comprometeu a compra das sementes tradicionais e crioulas, como também a questão dos orgânicos que tu falaste, mas muito além disso, para mim, é não ter recurso e ter feito uma mudança que agora é um reaprendizado. Como que vai ser feito? Como que vai operar? Está paralisado, ninguém está operando. O fato é que fez uma mudança muito mais no sentido de uma afirmação política, sem nenhuma justificativa, porque o PAA é uma das melhores políticas, dito isso pelos movimentos sociais, uma das melhores políticas que já teve nesse país para a agricultura familiar, reconhecido tanto interna como externamente, tanto é que a FAO adotou isso na América Latina, na África, e mesmo assim os caras destruíram, né, por uma questão de luxúria, por uma questão de simplesmente querer um programa com a sua marca. E isso vale para o Bolsa Família e isso vale para o PAA. Imagina fazer uma mudança por medida provisória. Qual era a justificativa da necessidade de fazer isso por medida provisória, se nem recurso praticamente tem agora para o programa? Então, essa é a maior, para mim, assim, o que escancara que, de fato, que não há seriedade, não há preocupação, tanto no sentido da inclusão produtiva, como do atendimento à população em insegurança alimentar por meio das compras públicas. Muito obrigado, professor. Agora a gente vai encaminhar para o último bloco de perguntas. A Paula Sanches, da UNGMED, professor, pergunta: o conceito de agronegócio no Brasil é diferente dos Estados Unidos e principais países da União Europeia? Se sim, qual a melhor forma de explicar para os estrangeiros? A Maria, que é secretária, que faz parte da Secretaria Municipal de Saúde, nutricionista, pergunta: professor, em relação à ampla utilização de agrotóxicos, com recordes de liberação nos últimos 3 anos, quais as políticas públicas que podem ser adotadas pelas sociedades governamentais e não governamentais para tentar reverter essa situação? E a Maria Lúcia da Silva, de PBH, pergunta: é possível conciliar a agricultura e suas características com a agricultura familiar e suas características com a demanda de uma metrópole? Como? Ok. Vou começar por essa última, então. Eu diria que esse desafio, ele coloca a necessidade de mobilizar um contingente ou organizações de agricultura familiar compatíveis com uma grande metrópole. Então, BH tem inclusive, é uma das grandes referências aí no Brasil. Eu tive a felicidade de trabalhar na Prefeitura de BH, na Secretaria de Abastecimento, entre 94 e 96, na época do Patrus, na época que a Regina era secretária, né, grande figura, que infelizmente não está mais conosco, e eu trabalhava exatamente com os CEVAIs, que eram centros de referência na agroecologia, junto com a rede, e os pontos de direto da roça, né, que se implantou naquela época. Então, era uma lógica de fazer com que tanto valorizar a perspectiva da agricultura urbana, como também a articulação com outras organizações que estão fora do espaço municipal. Agora, isso sim tem a ver com aquela pergunta que foi feita antes pela Kelly, né, em relação exatamente a... Não, desculpa, não foi pela Kelly, foi sobre os entrepostos aqui. Desculpa, não, esqueci. Não, foi sobre a Sônia que fez. Então, para mim, isso tem exatamente a ver com isso, porque se não tiver uma política, que aí não é uma política só do município de BH, essa política ela precisa ser, primeiro, pensada
pela região metropolitana em articulação com o Estado e o governo federal. O governo federal tem que aportar recursos no sentido de garantir que nas favelas, as organizações sociais da favela consiga ser estimulada a criar espaços de comercialização de alimentos saudáveis. Precisa alocar recursos para estruturar esses espaços e ser manejado do ponto de vista social, de ter ali uma relação entre essas organizações comunitárias e as organizações da agricultura familiar, da reforma agrária. Ou seja, aproximar esse processo, garantir que haja condições de que o alimento produzido em outros municípios e até outras regiões do estado possam chegar às grandes cidades. Não, aí sim, de fato, não tem como não trabalhar nessa perspectiva. Só que para isso precisa de política. Dificilmente um município sozinho, por mais que ele tenha uma boa intenção, por mais que ele tenha uma enorme capacidade de pensar uma política, aqui precisa grana, precisa recurso, precisa investimento, precisa articulação, precisa assessoria técnica. Né? Precisa ser um processo em rede, precisa ser um processo muito bem articulado e, portanto, não é algo a ser feito por um único município, mesmo que esse município seja Belo Horizonte, no sentido da sua capacidade institucional. Só que BH não vai dar conta disso se não for feito a partir de uma articulação com o governo do estado e, principalmente, a partir de uma ação pública do governo federal em relação a injetar recursos para que as populações das favelas, as populações negras, as populações periféricas, né, que mais sofrem nesse país, e, sobretudo, com o aumento da escalada da inflação de alimentos, ela precisa ter uma estratégia que efetivamente consiga fazer com que essa alimentação oriunda da agricultura familiar chegue até esses espaços. E aí eu penso que não é de uma forma tradicional, não é por supermercado, não é pode até ser por um ente privado, um pequeno comerciante, esse pequeno comerciante ser capacitado, ele está dentro de um sistema público, né? Lembrando aquela ideia de uma rede pública de abastecimento. Essa rede pública, ela é pública no sentido da ação do Estado, mas ela não necessariamente precisa ser feita diretamente pelo Estado. Ela pode ser feita em parceria com entes privados, com agricultores e agricultoras, com organizações sociais comunitárias, né? Então, é uma rede complexa, mas que ela precisa ser ativada, e para isso tem que ter política do governo federal, estadual e do município. Em relação a questão dos agrotóxicos. Bom, esse é o tema certamente mais complexo, porque, primeiro, é extremamente moroso e difícil fazer as interconexões, né, entre as causas, as consequências dos agrotóxicos sobre a natureza, sobre as águas, sobre o solo e sobre as pessoas, né? Apesar de ter pesquisas sobre isso e pesquisas que mostram claramente o resíduo presente, a questão é que da onde veio esse resíduo? Nesse sentido é que eu me refiro. Detectar o resíduo não é problema, mas quem foi o causador daquele resíduo? Né? Então, isso aqui é fundamental. Se não tiver, volta aquelas questões. Aí precisa ser um processo que envolva realmente uma arquitetura em que o veneno ele seja criado em várias imposições para que seja um desestímulo ao seu uso. Começa pela revisão da lei de impostos, que hoje é favorável à renúncia fiscal para que seja reduzido o preço de agrotóxico, a própria liberação que foi feita de mais de 1.500 produtos neste governo, isso é um absurdo, né? Isso demonstra claramente que não há limite, né? E essas coisas todas precisam ser revistas. A outra coisa não é só a questão do veneno, precisa ser revista também a liberação de transgênicos nesse país, que é uma arma que caminha junto. O transgênico está atrelado ao uso de herbicida, o transgênico está atrelado ao uso de produtos químicos que estão casados. Né? Então, se nós temos um milho e uma soja transgênica e um algodão transgênico, necessariamente vai ter o uso em larguíssima escala de produtos químicos atrelado a esse sistema de produção. E isso precisa ser radicalmente modificado. E, por fim,
em relação ao conceito, né? O conceito, ele é em tese, ele é o mesmo, vamos dizer assim, ou muito semelhante. A diferença é que o Brasil tem uma presença de agricultura familiar camponesa muito diferente dos Estados Unidos, e mesmo da Europa. Só que a Europa não tem as excrescências, tem grandes produtores, mas não tem na escala que tem no Brasil e na escala que tem nos Estados Unidos, né? Digamos que tem pequenos e médios produtores. E há políticas mais equitativas aí, com problemas, sim, mas há políticas mais equitativas. No Brasil, o que nós temos é uma política de privilégio, é só olhar o Plano Safra, de privilégio em relação às commodities, e não temos uma política séria, né? Até já tivemos políticas muito melhores no passado, com problemas, mas incomparáveis à situação da não política hoje. Então, o que nós temos, por um lado, é uma ação do Estado que privilegia e promove o agronegócio no sentido da média e grande propriedade, e nós temos uma ação do Estado no sentido inverso, uma ação que é a inação, uma ação que é não ter política afirmativa para a agricultura familiar camponesa. Onde que eu me afirmo para dizer isso? O governo atual ele simplesmente não deu seguimento a um projeto emergencial que foi aprovado em 2020, né, que previa exatamente apoio à produção de alimentos. Houve primeiro um veto, esse veto não foi derrubado em 2020, esse mesmo projeto foi reaprovado em 2021, foi vetado, foi derrubado o veto, e o governo federal está sentado em cima, simplesmente não faz absolutamente nada. Então, aqui é uma questão ideológica, aqui é uma questão política, no sentido de que aonde são colocadas as prioridades, né, dos recursos públicos. O fato é que, de fato, vai principalmente para soja, para milho, para algodão, para carnes, e não vai para arroz e para feijão. Ou se vai para arroz e para feijão, vai principalmente para o arroz de médios e grandes produtores e vai para o feijão do pivô central. E não para o feijão macaçá aqui do Nordeste, que é produzido pela agricultura familiar e que não tem nenhum tipo de acesso à política pública, né, de ter aqui, só olhar, por exemplo, o que aconteceu com o programa de cisternas. O programa de cisternas simplesmente deixou praticamente de existir. Mais uma ação afirmativa no sentido de retirar uma ação que era de extrema relevância, né? De dar condições não só de acesso à água potável para as pessoas beberem, mas também para produzirem. E todas essas políticas de convivência com o semiárido simplesmente hoje sobrevivem à base de emendas parlamentares. Então, há um processo de atrelamento das organizações sociais, né, a ter que ficar costurando com os parlamentares para poder receber recursos infinitamente menores do que houve até 2015, quando, de fato, havia uma política de convivência com o semiárido, uma política de reconhecimento às ações que a ASA fazia no âmbito de todos os 9 estados do semiárido. É isso. Muito obrigado, professor. Se o senhor quiser fazer as considerações finais, sinta-se à vontade. Obrigado. Eu quero dizer que muito grato pelas interações, pelas perguntas, e a gente vai seguir aí à disposição, embora, né, nós teremos outras pessoas interagindo com... Fica aí o meu contato, né, que tem ao final dessa apresentação. Eu estou à disposição pelo Instituto Fome Zero e aqui pela UFRB, né, e para mim foi uma enorme satisfação de estar contribuindo nesse processo, né? O Fome Zero o Instituto está de parabéns, essa iniciativa que foi tomada de criar esse curso. Eu acho que exatamente ele vem num momento muito oportuno, onde estamos aqui trabalhando a ideia de ferramentas, né, que possam ser implementadas, sobretudo, em nível local, que eu acho que hoje talvez seja um espaço de interlocução
governamental, onde a gente tenha a maior capacidade de incidência e, por outro lado, também chamar a atenção de quanto os municípios têm um papel importante a cumprir na implementação de políticas de desenvolvimento rural e de segurança alimentar e nutricional e políticas ambientais, né? Tudo isso tem que casar junto com a ideia da educação, da saúde e da assistência social. É isso, muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos e todas e um bom resto de semana. Muito obrigado, professor. Agora, um dos diretores, o Emiliano, vai falar com a gente e finalizar aqui a aula. Bom, obrigado, Silvio, obrigado, João, aí do prazer dessa aula essa noite. Eu queria fazer só alguns anúncios e chamar a atenção para vocês que assistiram a aula. Esse material vai estar disponível no site, na seção de alunos aí do nosso site do Instituto Fome Zero, onde você também encontra um blog, né, muito interessante, com questões da segurança alimentar e nutricional, várias leituras importantes. Você encontra vários documentos, né, o próprio programa Fome Zero no seu original, né, e vários outros artigos interessantes. E você também tem a oportunidade de encontrar no nosso canal do YouTube, do Instituto Fome Zero, uma série de lives que a gente já fez, e, aliás, a gente tem uma live agora na quinta-feira dessa semana, às 6h, que dialoga diretamente com o que foi tratado aqui na aula de hoje pelo professor Silvio, que é do tema da gestão municipal e estratégias de segurança alimentar e nutricional. 18 horas no nosso canal do YouTube, todos aí convidados, podem ativar o sininho lá no canal para poder participar e interagir com os palestrantes. E, finalmente, a gente tem na semana que vem, segunda e quarta-feira, mais 2 aulas do curso, a aula 7, que vai ser ministrada pelo professor Bacarim, né, que também é diretor aqui do Instituto, e a aula número 8, que vai ser ministrada por um parceiro, que é a Juliana Tangari, do Instituto Comida do Amanhã, na quarta-feira da semana que vem. Então, mais uma vez, agradecer a participação de todos. Esse debate é que faz a riqueza da construção do conhecimento coletivo. Muito obrigado, Silvio, pela aula, pelos slides, pelo material que vai ser disponibilizado para os alunos, e tenham aí todos uma boa noite. Muito obrigado, muito boa noite.